vamos falar hoje. O título do vídeo é: o que você pensa, você cria. É necessário que se entenda de uma vez por todas que vocês precisam acreditar naquilo que vocês não veem. Se vocês continuarem sem acreditar naquilo que existe e que vocês não veem, se vocês continuarem sem acreditar, vocês continuarão tendo problemas. Será que vocês só acreditariam se vocês conseguissem enxergar a sua própria aura, o seu próprio campo eletromagnético, e enxergasse as criações mentais que a tua própria mente cria? Eu acho que vocês iriam querer tacar fogo em vocês mesmos com a esperança de querer queimar as criações mentais. Então, é melhor não ver, mas tenha na consciência que elas estão ali. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas estão cheias de forma-pensamento, cheias de criações mentais que não são das positivas, são das negativas, e as aparências dessas criações mentais são inúmeras. São monstros indefiníveis, que não existem aqui no mundo físico, e outros existem. Formigas, formigões, lacraias, aranhas de todo tipo, na tua aura. Lagartos, escorpiões e os monstros que eu estou falando aqui, que são indefiníveis, e outros em forma de borrões, em forma de manchas, que às vezes, se a gente olhar, tem até uma cor bonitinha, mas não é coisa boa. Você pensa, você é um co-criador. Você pensa, sai matéria mental do seu corpo mental, sai matéria mental e fica pairando em volta de você. Por que ela fica pairando e não sai? Porque foi você que criou. E ela vai ficar pairando porque ela está em sintonia com o que você está pensando. Ela só pode sair de você e ir para outro se o outro tiver o mesmo teor de pensamentos que os seus. Aí ela pode sair e entrar em outro, por afinidade. E o do outro pode vir para você. E outras criações mentais que podem estar pairando por aí, se você passar e estiver em sintonia com aquela criação mental, ela vai vir para cima de você para se alimentar das ondas dos seus pensamentos. Ela tem vida. As criações mentais têm vida. Se você fosse clarividente e as enxergasse, você ia dizer que era um escorpião desencarnado, mas não é. A vida ali é artificial. Aquilo não é um espírito. Aquilo é uma criação artificial da sua mente. Então ele pode ser destruído. Não é crime nenhum. Pode ser desfeito. Não é uma criação de Deus. É uma criação sua. E essa criação não é uma vida, não é um espírito. É uma vida artificial. E essas criações mentais inferiores, ou essa matéria mental tóxica, ou seja, não é das superiores, porque as criações mentais superiores é quando você está equilibrado, sua mente está em equilíbrio, suas emoções estão em equilíbrio, você só tem bons pensamentos, você não sente ódio, não sente raiva de ninguém, você não fica julgando os outros, você não fica invejando os outros, você não fica odiando os outros, você não fica tramando contra os outros, você não sente raiva de outros, você não sente inveja de outros, você não fica magoado, alimentando mágoa, você não fica triste, chorando pelos cantos o tempo inteiro, reclamando da vida, você não se vitimiza, você só pensa coisa boa. Aí as criações mentais são todas boas e só te faz bem. Aí faz bem. Mas a maioria, essa não é a realidade da humanidade daqui. Então as criações mentais não são nada tão legais assim. E essas criações mentais perniciosas, elas perfuram a tua aura.
Muitas delas se alojam no seu corpo mental, se alimentando das ondas dos seus pensamentos, e ao mesmo tempo que elas se alimentam, elas querem se manter vivas. Então elas irradiam uma espécie de toxina na tua aura que envenena mais ainda as correntes de pensamento, para que você tenha mais pensamentos daquele tipo, e ela continue se alimentando e outras se reproduzem também ali e fica infestada. E aí há quantos anos está se fazendo de vítima? Há quantos anos está chorando? Há quantos anos está guardando mágoa? Há quantos anos está na tristeza? Há muitos anos? Então tem coisa ali que deve estar entranhada, que deve estar difícil de tirar, e não são os espíritos que vão tirar, é você mudando o seu padrão mental e emocional, fazendo uma reprogramação de pensamentos e emoções, mudar de uma vez por todas o seu campo eletromagnético e parar de reclamar. Senão não vai mudar nunca, e Deus não vai fazer isso por você. Ele vai esperar, ele vai ficar esperando você resolver mudar o padrão eletromagnético, padrão de pensamento, padrão das emoções. E ele não tem pressa. O outro aqui falou, pode demorar trilhões de anos que ele não tá nem aí, vai continuar amando, paciente, ele vai ficar tranquilo, porque trilhões de anos para ele não é nada. Mas para você é mais do que uma eternidade, né? Porque tem espírito que está longe de ter essa idade. Quando essas criações mentais perfuram a tua aura, o que acontece? O seu duplo etérico está cheio de ectoplasma, que mantém a imunidade do seu corpo físico e a sua imunidade psíquica. Ele é perfurado, a energia vital sai, está desperdiçando. Aí você fica fraco. E não sabe por que está fraco. Acha que está sendo vampirizado, acha que é alguma coisa física e nem sempre é. Está saindo o ectoplasma. Ao mesmo tempo que tem aquele rasgo na tua aura, você consegue perceber todas as investidas dos espíritos desencarnados que estão por aí e não são dos legais. Eles vão te influenciar com mais facilidade. Você não está vendo mesmo. Muitas das vezes não percebe. Ele vai te influenciar para te prejudicar. A sua imunidade do seu corpo físico pode cair. E aí você fica doente. Porque você mesmo causou isso por causa das suas emoções e dos seus pensamentos desequilibrados. Ficou doente porque você foi o seu próprio vilão, o seu próprio algoz. E isso aqui é repetido. São poucas as pessoas que veem. Então a humanidade, a maior parte da humanidade, vai continuar com esses problemas. Porque não se interessa. Se interessa por outras coisas. Quer tá nem aí pro espiritual. Essa vida aqui, a vida é uma só, né? Eu tenho que curtir ela doidado, porque é uma só, eu tenho que aproveitar até a última gota, de uma forma totalmente perniciosa, porque não é da saudável, né? E aí quando a vida acaba, percebe que ela não acaba, né? Percebe que ainda está vivo. E se encontra num lugar que não é tão legal como era na sua casa. Um lugar bem pior. Sem dinheiro, sem carro, sem joia, sem boas comidas, sem boas bebidas. E muitos você já não pode mais comandar. Lá você vai ser comandado. Comandado não, você vai ser escravizado. E outros vão ficar presos dentro de uma cela quente com vários outros, presos por décadas ou séculos, dependendo do que fez. Então, é por isso que nós estamos aqui para rasgar o véu, para que se possa compreender e entender isso de uma vez por todas, que isso é real e que o seu espírito vai para a dimensão a qual você vibra, a qual você se afiniza mentalmente e emocionalmente. E lá terão espíritos que têm o mesmo nível de pensamentos que você e de emoções que você. Ah, mas eu não tenho esses pensamentos, eu não tenho essas emoções, tá tudo bem, eu sou assim, assim, assado. É por isso que muitos desencarnam e chegam lá e se acham injustiçados, porque achavam que não eram nada disso. Nossa, eu não mereço isso é uma injustiça. Eu fui uma pessoa sempre tão boa. Como se para ir para lá precisasse ser ruim.
não é porque foi ruim, é porque a frequência durante toda a encarnação foi de tristeza, melancolia, guardar mágoa, reclamação, vícios. E às vezes não tem vícios, mas tem tudo isso de ruim. Foi de ódio, foi de raiva, foi de inveja, ou foi só de tristeza, chorar pelos cantos, reclamar. Mas tem gente que tem créditos, porque faz muita coisa boa. E aí, sabe o que acontece? Os espíritos vêm resgatar. Porque em muitas situações, os créditos são grandes, porque fez muita coisa boa. E aí, quando vai pesar na balança, as coisas boas pesam mais. Então, mesmo com tudo aquilo de ruim, os espíritos vão lá, resgata depois do desencarne e leva para uma colônia. Só que antes fica esperando ali, tá todo mundo em volta esperando o desencarne. Tá lotado, tá com uma crosta assim de antimatéria, de criações mentais inferiores que a pessoa mesmo criou. Aí os espíritos têm que limpar tudo antes de despertar, porque o espírito está dormindo ainda, tem que limpar tudo, remover todos os processos obsessivos com espíritos os quais afinizou por causa da reclamação, da tristeza, da vitimização, do chororô o tempo inteiro pelos cantos, tirar tudo para poder trazer o espírito. Aí quando acorda, acha que está tudo bem, acorda limpinho e tudo mais e vai para uma boa dimensão, vai para uma dimensão alta, porque fez muita coisa boa e tem muitas qualidades, tem. Mas nem imagina o trabalho que foi feito para poder ficar limpinho, todas as desconexões, para poder ser pego e carregado. Quantas encarnações isso, hein? Tem gente que os benfeitores e muitos guardiões, que tem guardiões que são responsáveis pelo controle e pela vigilância de criações mentais inferiores criadas pelos seres humanos encarnados e desencarnados também. Porque muitos desses estão cheios de espíritos desencarnados também do seu lado. E aí, se não fossem os guardiões, com as suas arminhas eletromagnéticas, que em muitas situações eles dão uma apertadinha no encarnado assim, tá do lado dele, não estão vendo. Aí cria um campo de força em volta para impedir um pouco que mais criações mentais entrem. Porque quando a aura é perfurada por essas criações mentais, outras criações mentais perniciosas entram. Outras entram e realizam outras coisas. Então, tem que ficar toda hora desfazendo. A luz do sol é uma bênção, porque os raios do sol queimam essas criações. Senão essas pessoas sucumbiriam às próprias criações mentais inferiores, se criaria uma crosta de criações mentais, de antimatéria em volta da pessoa. Ela não ia conseguir mais absorver as inspirações e as intuições dos espíritos superiores e nem de Deus, porque está cheio de criação mental perniciosa em volta, cheio de matéria mental tóxica, cheio de fluidos densos, pesadíssimos, não vai conseguir captar a inspiração e intuição de ninguém, do alto, e teriam problemas circulatórios, circulação sanguínea, a circulação ia parar, iam morrer sufocados, problema respiratório, ia morrer sufocado ante as próprias criações mentais. Tem gente que às vezes fica assim, que o negócio está feio, e fica, tô com falta de ar, ai, não tô conseguindo. Você mesmo está criando isso pra cima de você. Tá com falta de ar porque tá cheio de criações mentais ali. Às vezes anda, parece que tá com 200 quilos nas costas, carregadão por criações mentais perniciosas e pesadas que você mesmo criou. Como é que eu vou resolver isso? Reprograma todos os pensamentos e todas as emoções. Tira tudo isso e substitui por coisa boa. Consegue? É fácil. É fácil. Dá pra fazer assim, ó. Num minuto. Mas quer? Não. Quer se autodestruir. Imagina, num hospital, uma pessoa que está no hospital com algum tipo de doença, ou não teve doença, ou teve um acidente, quebrou uma perna, quebrou um braço, ou aconteceu qualquer outra coisa, que levou ponto, alguma coisa assim. E esse evento, esse acidente, pode ter acontecido por vários motivos. Por culpa dele ou por culpa de outros, ou por culpa dos dois. Ou por culpa de ninguém. Foi uma fatalidade. Chega no hospital, ou doente, ou vítima do acidente, e tá lá no hospital, e começa a ficar se entregar à doença, ou se entregar à situação do acidente que aconteceu. Ou então, começa a ficar reclamando muito do que aconteceu. Ou então, coloca a culpa nos outros do que aconteceu.
Começa a brigar com as pessoas. Isso aqui aconteceu comigo por causa de você, isso, reclamando. E quer externar o quanto ele é um coitado, o quanto ele está quebrado, externar para as pessoas, até aumenta a dor, quer externar as suas doenças e o que aconteceu para as pessoas, quer que as pessoas vejam o quanto ele está sofrendo. Sabe o que acontece? Quando ele tem essa atitude mental e emocional, ele cria um monte de aranhas. Ele cria um monte de aranhas, a própria mente dele. Dependendo do nível de desequilíbrio, são muitas aranhas, muitas, que ninguém está enxergando, nem ele. Que passa pelos olhos, entra no nariz, sai, entra pela boca, entra por todos os orifícios, e fica entrando, saindo. Nós que estamos aqui do plano astral, a gente vê tudo. Cheio de aranha, saindo. Aí ela perfura a epiderme do perispírito, perfura o duplo etérico. Às vezes ele dá uma coçadinha assim, não sabe por que coçou. Tá perfurando tudo. Esvai energia, fica fraco. E esse tipo de criação mental ataca na aura da saúde. Se isso perdurar por muito tempo, começa a afetar no físico e pode causar uma série de problemas. Aí fica anêmico, pode ficar com anemia, pode ter insuficiência renal aguda, icterícia cutânea, mucosa e hemoglobinúria, sangue na urina, icterícia cutânea, mucosa e hemoglobinúria. E não sabe por quê. Fora outros problemas. Essas criações mentais, os espíritos das trevas, vampiros que são, eles colhem essas criações mentais e se alimentam do que está dentro delas, ou seja, do que elas pegaram de você. Elas se alimentaram de você. Os das trevas pegam elas e se alimentam. Aí quando eles esvaziam a aranha, pega a aranha e joga em você de novo, para ela encher de novo. Aí ele pega a aranha de novo, se alimenta, ela esvaziou, aí taca a aranha em você de novo. E fica assim, desse jeito. Mas tem gente que é turrona, tem gente que quer continuar a ficar daquele jeito. Aí a vida não anda. Aí fica assistindo a vida dos outros andarem. Tá entendendo o que eu tô falando? Fica assistindo ela melhorar, fica assistindo o outro melhorar, o outro, e não melhora. E fala, poxa, a vida de todo mundo tá andando, tá melhorando, só eu tô estagnado. Claro! As dicas estão sendo dadas. Quer continuar chorando pelos cantos, se vitimizando. Ai, você não sabe o que eu passei. Aí chora. Ai, Deus, eu confio em Ti. E o Senhor vai resolver tudo. A visão, a fé cega, né? Que deixa completamente boçalizado. A fé cega que tira completamente o poder de raciocínio. Vira um completo bobão ou uma completa bobona, para não falar outra palavra, né? E acha que a espiritualidade de Deus vai resolver tudo. Não vai. Não vai. Então, é necessário que se entenda de uma vez por todas como é que funcionam as coisas, porque nós estamos aqui para esclarecê-los, para ajudá-los, os que estão aqui e os que estão lá. Por isso que nós estamos aqui, para poder alcançar o máximo de pessoas possível. E essas pessoas vão passar para outras, porque o que nós estamos falando aqui é o problema de muita gente que ela não está entendendo o que está acontecendo. Em muitas situações, por causa da religião. Eu não aceito essas explicações. Aí fica difícil, né? Por causa dos dogmas, por causa das doutrinas totalmente limitadas, castradoras, arcaicas e caducas daqui do planeta. Aí fica difícil. Vai continuar com problema. Vai continuar sem saber o que está acontecendo. Porque a minha religião não aceita. Vai continuar sem saber o que está acontecendo. Podendo resolver agora. Mas aí, por causa da religião, o não aceito não vai resolver, vai ficar sem resolver. Aí a encarnação acaba e acha que vai para o céu. Pode até ir para um lugar bom, mas vai voltar para cá, para o inferno, para o plano físico. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e lembre-se, evolua antes que seja tarde demais.